what you are, and not what you intended. O Visão apareceu pela primeira vez em 1968, na edição Vingadores número 57, quando ele foi apresentado como um sintozoide manipulado pelo Ultron. De lá pra cá, o Visão firmou a posição dele como Vingador, teve um romance bem complicado com a Feiticeira Escarlate, e também chegou a ser levado para as telas do cinema, onde ele foi interpretado pelo Paul Bettany lá nos filmes do MCU. Essa nova versão dos filmes do Visão tem inspirações declaradas no Visão dos quadrinhos, como a gente pôde acompanhar nos arcos de histórias bem parecidos que os dois tiveram. Mas apesar dessas semelhanças, as duas versões do Visão têm várias diferenças gritantes entre as histórias deles. E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 5 diferenças entre o Visão dos quadrinhos e o dos cinemas. Pra gente começar a analisar a história do Visão, é legal a gente voltar lá pra origem dele, onde tudo começou. Porque as versões dos quadrinhos e do cinema já têm alguns pontos bem diferentes. Lá em Vingadores, a Era de Ultron, o Ultron queria causar uma catástrofe mundial para abrir espaço para uma nova era da evolução. O que, por sinal, hoje em dia, eu não discordo não. E como o Ultron estava buscando a evolução mundial, ele também buscou evoluir, para ele ficar mais forte. O Ultron então conseguiu um carregamento de Vibranium para construir um novo corpo mais avançado para ele, para onde ele poderia transferir a consciência dele e assumir uma nova forma. We're uploading your cerebral matrix. Now. Só que o Ultron não conseguiu fazer a transferência completa da consciência dele para esse novo corpo. E depois que os Vingadores conseguiram tomar posse do tal androide, eles deram origem ao Visão. Agora vamos falar sobre a versão dos quadrinhos, porque lá o Ultron também é o responsável pela criação do Visão, só que com uma intenção um pouco diferente. Na versão original, o Ultron não queria construir um novo corpo para ele, mas sim um androide totalmente novo, que pudesse ser um servo comandado por ele. Essa intenção do Ultron é muito interessante porque ela reflete o processo de criação dele mesmo. Porque ele foi um robô construído pelo Hank Pym como um projeto de robótica. Ele foi criado e queria criar alguma coisa. É mais ou menos isso. Quando o Ultron foi ativado, ele chamou o Hank Pym de pai, porque ele enxergava uma relação quase humana de criador e criatura entre ele e o Hank. E depois que o Ultron se rebelou e começou a desenvolver o projeto do Visão, ele disse que queria ter um filho, demonstrando como ele queria ter a sua própria criação, da mesma forma que ele mesmo tinha sido criado. Então, resumindo, se o Visão dos filmes foi criado originalmente como um supercorpo pro Ultron, lá nos quadrinhos, o Ultron via o Visão como uma criatura que espelhava a própria criação bizarra que ele mesmo era. É uma história até bem filosófica, né? O Ultron ser uma máquina que quer criar como um humano criou ele no passado. Uma das características mais marcantes do Visão como personagem, tanto na versão dos cinemas quanto nos quadrinhos, é a forma como ele desenvolveu uma personalidade que é super-humana, mesmo com ele sendo um androide. I am on the side of life. Ultron isn't. No MCU, o Visão desenvolveu essa humanidade porque o corpo dele foi construído através da união de vários elementos. Primeiro, o corpo dele recebeu parte da matriz do Ultron, que não foi transferida por completo, mas está lá dentro, em fragmentos. Depois, o Jarvis, que é aquela inteligência artificial criada pelo Tony Stark, também foi transferida para o mesmo corpo androide. E além disso, para fechar a conta, a Joia da Mente também foi integrada ao corpo do Visão. E como foi mostrado lá nas pesquisas do Tony Stark, ela funciona como uma mente realmente viva, como um ser pensante. E por isso ela impactou diretamente na formação da identidade do Visão. E para fechar, a verdade é que ainda existe uma influência do Tony e do Bruce Banner ali no meio de tudo, porque foram eles que programaram parte dos sistemas envolvidos nessa salada aí que formou o Visão. Então todos esses elementos juntos, funcionando em conjunto, formaram uma consciência que não era nem o Ultron, nem o Jarvis, nem a Joia, nem nada disso, mas sim um novo ser consciente. I'm not Ultron.
I'm not Jarvis. Mas na versão dos quadrinhos, a personalidade do Visão foi formada de uma forma bem diferente, porque ela inclui os padrões cerebrais de um outro personagem que nem aparece no MCU. Nas HQs, o Visão não foi criado do zero como aconteceu lá no MCU, porque o Ultron usou uma duplicata do corpo robótico do Tocha Humano original como a base para a criação do Visão. Só para deixar claro, que esse Tocha Humano original e o Johnny Storm do Quarteto Fantástico são personagens diferentes. O original é um androide, por isso que ele foi usado pelo Ultron, e o Johnny Storm não, ele é um cara mesmo. Então, quando o Visão foi ativado pela primeira vez, ele ainda carregava as memórias do Tocha Humano original, que estavam contidas no corpo dele. E como o Tocha Humano original era um herói que reconhecia o valor da vida humana, o Visão se voltou contra os planos malignos do Ultron. Os dois robôs saíram ali no tapa, mas, infelizmente, o Ultron levou a melhor e desativou o Visão. E é nesse ponto que a consciência do Visão muda completamente. Para que ele não voltasse a ser uma ameaça, o Ultron reconfigurou a mente do Visão com um registro dos padrões cerebrais do Magnum, que era um ex-vilão que estava em coma aí nessa época. A consciência do Visão então foi refeita, e a partir dessa base cerebral do Magnum, ele desenvolveu uma personalidade própria, baseada nas próprias vivências dele. Então, no fim das contas, no MCU, o Jarvis, o Ultron e a Joia da Mente são a base da formação da personalidade do Visão. Enquanto que na versão original dos quadrinhos, ele é uma mistura do corpo do Tocha Humano original com os registros cerebrais do Magnum. Eu gosto muito da versão da história dos quadrinhos, ela é a história de origem de um dos Vingadores mais clássicos da história, mas eu admito que eu gostei muito do aperfeiçoamento que foi feito na história do Visão no MCU, com ele sendo diretamente relacionado com a Joia da Mente. Acho que isso dá uma importância pro Visão na saga do infinito, que foi muito legal de acompanhar nos cinemas. As duas versões do Visão, tanto dos quadrinhos quanto dos filmes, têm um esquema de cor que é muito característico, né? Com aquele rosto bem colorido em contraste com os tons do resto do corpo dele. Mas o Visão também tem aquela forma alternativa na cor branca, que muda completamente os tons de cor dele para um visual bem mais sóbrio e até meio fantasmagórico. Esse visual branco é bem semelhante, né, tanto nos quadrinhos quanto no MCU, mas acontece que a história por trás desse visual alternativo do Visão tem algumas diferenças bem expressivas entre as duas versões. Olha só. Lá em Guerra Infinita, o Visão foi destruído pelo Thanos, numa das mortes, inclusive, mais cruéis do MCU. Mas um tempo depois, esse corpo danificado assumiu uma nova forma. Acontece que a espada, a agência do governo especializada em armas conscientes, armazenou o corpo destruído do Visão e remontou a estrutura dele. Só que como o Visão estava sem a Joia da Mente, já que ela foi tirada pelo Thanos, a espada não conseguia reativar esse corpo do Visão. Até que eles tiveram a ideia de usar os traços da magia da Wanda como uma fonte de energia para esse novo Visão. Tried every type of power supply under the sun. When all we needed was a little energy directly from the source. E como os poderes da Feiticeira Escarlate tinham resquícios da Joia da Mente, o corpo do Visão pôde ser reativado. E dessa vez, ele assumiu uma nova forma branca. Essa versão branca do Visão do MCU é diretamente inspirada no Visão branco dos quadrinhos. Mas apesar dessa inspiração, os dois arcos de história das duas versões têm diferenças bem consideráveis, que a gente vai ver agora, aqui dando uma relida em Vingadores Eternamente, do Kurt Busiek. Nos quadrinhos, existe um vilão chamado Immortus, que é um viajante do tempo que recebeu a missão de controlar o fluxo cronológico do universo Marvel. Um dos elementos que chamou a atenção do Immortus nessa missão de vigia dele foi a Feiticeira Escarlate, pelo fato dela ser uma criatura Nexo e ter um poder naturalmente enorme por causa dessa natureza. Acontece que quando a Wanda ficou grávida através da magia e teve 2 filhos, o que fez ela formar uma família com o Visão, o Immortus enxergou as 2 crianças como ameaças para as estruturas do universo, por causa dos poderes que elas poderiam herdar da Feiticeira Escarlate.
O Immortus então investigou a origem das crianças e descobriu que elas eram criadas a partir de fragmentos da alma do Mephisto. E por isso ele começou a manipular a realidade para que esses filhotinhos do demônio aí fossem desfeitos. E uma dessas manipulações do Immortus foi justamente o que causou essa grande mudança do Visão, que deixou ele branco. O Immortus influenciou uma aliança formada entre vários governos para que eles vissem o Visão como uma ameaça. E depois disso o Visão foi capturado, desmontado e acabou perdendo a matriz que formava a personalidade dele. E foi essa remoção dos sistemas do Visão que acabou deixando ele todo branco e também sem memórias afetivas, como se ele fosse uma máquina sem emoções. Como a Feiticeira Escarlate tinha uma relação com o Visão nessa época, ela ficou devastada com essa mudança dele, porque ela tinha perdido uma pessoa que ela conhecia e amava e que tinha uma família com ela. E foi essa frustração da Wanda que enfraqueceu o laço mágico dela com as crianças, o que era precisamente o plano do Immortus, como eu vou ler aqui agora para vocês. A Feiticeira Escarlate possuía fortes laços com seus filhos, talvez fortes demais para até mesmo Mephisto romper. Por isso, Immortus os enfraqueceu. Ao ver o esposo desmantelado e sua antiga personalidade extinta, dando lugar a uma máquina insensível, Wanda Maximoff ficou traumatizada. Wanda permitiu que seu elo com os gêmeos enfraquecesse, a ponto de Mephisto reclamar ambos, eliminando a ameaça aos Guardiões do Tempo. Então, no fim das contas, lá no MCU, o Visão ficou branco depois de ser remontado pela Espada, para se tornar uma arma sob o comando de uma agência do governo. Mas nos quadrinhos, o Visão foi desmontado como uma forma de atingir a Wanda e causar a eliminação dos filhos dela. E só para deixar claro, essa Vingadores Eternamente, ela faz um retcon na vida do Visão, ou seja, ela altera histórias que já tinham acontecido no passado. Mas como é a parte que vale da cronologia, a gente tem que resumir a história de acordo com os eventos mais recentes dela, que é o que foi contado nessa história aqui. O Visão foi um Vingador criado lá nos anos 60, então ele é um dos personagens mais clássicos não só da Marvel, como de todo o universo dos super-heróis nos quadrinhos. Mas nos cinemas, o Visão ainda ganhou uma importância mais específica sobre a história dele por causa da relação dele com a Joia da Mente, que fez ele ser uma figura decisiva para os rumos da Guerra do Infinito. Quando Ultron planejou o novo corpo androide dele, que viria a ser o Visão no futuro, ele inseriu a Joia da Mente na estrutura do corpo, como uma forma de aumentar as capacidades dele. E quando o Sintozoide se tornou o Visão de fato, a Joia acabou se tornando tanto parte da personalidade dele, quanto uma fonte de poderes. O Visão até chega a disparar raios diretamente através da Joia, demonstrando como ele canaliza os poderes da Joia nas capacidades dele. Essa relação da Joia com o Visão é ótima por um lado, porque ela traçou uma afinidade natural entre ele e a Wanda, já que a Joia tinha tido uma atração espontânea pela própria Wanda, antes mesmo da Joia se tornar o Visão. Mas, por outro lado, essa união entre o Visão e a Joia também teve um lado bem complicado, porque ela fez o Visão ser um alvo marcado pelo Thanos, quando ele estava na cruzada dele pelas Joias do Infinito, o que causou a destruição do Visão. É muito curioso ver como essa relação do Visão com a Joia da Mente é tão essencial para a história dele no MCU. Porque nos quadrinhos, ele não é integrado com a Joia da Mente, porque ele usa um outro dispositivo na testa dele. Existe um personagem nos quadrinhos chamado Phineas Horton, que foi o professor que criou aquele corpo androide lá do Tocha Humana original. E para dar energia para esse corpo robótico, o professor criou a Pedra Solar, que é um dispositivo que absorve energias solares e distribui pelos sistemas onde ela está inserida. No caso, o Visão. Mas na prática, a Pedra Solar não chega a ter um funcionamento completamente diferente da Joia da Mente no MCU. Porque nos quadrinhos, o Visão também pode disparar rajadas concentradas de energia por causa da pedra, o que foi a inspiração direta para os raios que o Visão dispara, da mesma forma no cinema.
Agora, pra fechar nossa lista, vamos falar sobre 2 dos momentos mais tristes e melancólicos da história do Visão, que foram as vezes em que ele morreu pelas mãos do grande amor da vida dele. Verdade é que o Visão tem uma puta de uma vida desgraçada, né? Tudo muito profundo, tudo muito dramático, assim. Coitado. Um dos momentos mais marcantes do Visão na história dele inteira do MCU foi a morte dele lá em Guerra Infinita, pela forma como ela reuniu vários elementos muito centrais da história dele para apresentar uma conclusão realmente muito emocionante. Como era a Wanda que tinha os poderes capazes de destruir a joia, o sacrifício final do Visão acabou sendo tanto uma prova de heroísmo quanto de amor. Porque nos últimos momentos dele, quando ele sabia que estava prestes a ser destruído, o Visão ainda fez questão de deixar claro para Wanda que enquanto eles estivessem juntos e lutando pela mesma causa, ele não se sentiria ferido por nada. It's all right. You could never hurt me. Só que o Thanos foi lá e desfez tudo. Mas ignora isso por um tempo. E agora vamos voltar para os quadrinhos para comentar as diferenças da versão das HQs. Então, lá na versão original, o Visão também já foi morto pelas próprias mãos da Feiticeira Escarlate. Só que foi de uma forma bem caótica que não foi muito amável, não. Se você leu Vingadores à Queda, você sabe do que eu tô falando. Que a gente vai falar sobre essa história aqui agora. E como o próprio nome diz, ela é realmente bem trágica. Depois que a Wanda perdeu os filhos dela, ela ficou tão desesperada que buscou a ajuda do Doutor Destino para tentar trazer as crianças de volta à vida. Ela sabia que o Destino não teria medo de manipular magias das trevas. E por isso a Wanda arriscou uma aliança com ele, de tão grande que era o desespero dela por causa das crianças. Só que, como dizia a minha avó, passarinho que voa com morcego acorda de cabeça para baixo. E sabe o que isso quer dizer na prática? Que a Feiticeira Escarlate se fudeu. O Destino e a Wanda então combinaram as magias deles para que eles acessassem a Força Vital, uma fonte de poder que é grande o suficiente para supostamente trazer as crianças da Wanda de volta. Só que nesse ritual, o Doutor Destino conseguiu manipular disfarçadamente a Wanda, fazendo ela perder o controle dela. Acontece que a força vital era tão intensa que a Wanda foi possuída e transformada num ser com habilidades colossais de manipulação da realidade. E com a influência do Doutor Destino manipulando o ritual, os poderes da Wanda saíram do controle e foram usados como ferramentas de vingança. Nessa forma possuída, a Feiticeira Escarlate assumiu o controle sobre o Visão e fez ele praticar um atentado contra os Vingadores. E na sequência, esse Visão manipulado ainda gerou um ataque de várias réplicas do Ultron contra o Capitão e os outros heróis que estavam lá. Só que a manipulação da Wanda se expandiu ainda mais e começou a afetar a mulher Hulk, fazendo ela entrar num estágio de fúria incontrolável, que rendeu uma das cenas mais bizarras da história do Visão. A mulher Hulk pegou o Visão e dilacerou o corpo dele pela metade. Tudo por causa da influência da Wanda, tanto sobre o Visão quanto da mulher Hulk. E é claro que com o Doutor Destino também, ali no plano de fundo. O Visão ficou morto por um bom tempo depois disso, mas ele foi reconstruído pelo Tony Stark. Então, depois de um tempo, tudo voltou ao normal. Então, sim, Guerra Infinita, a Wanda mata o Visão numa cena linda, que fala sobre amor e heroísmo. Nos quadrinhos, a Wanda fez o Visão ser rasgado ao meio, desse jeito aí que vocês estão vendo. Então é isso aí, meus amigos, essas foram as 5 diferenças que eu escolhi para comentar, comparando a história do Visão dos quadrinhos para o MCU. É claro que existem várias outras diferenças nesse processo de adaptação do Visão, então se você quer falar sobre alguma outra que você curte, é só deixar aqui embaixo nos comentários para dividir com a galera. Se você gostou do vídeo, puder deixar um like, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E caso você queira me seguir no Instagram, o link tá aí na descrição também. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!